No vídeo de hoje nós vamos dar mais algumas atualizações do que vem acontecendo aí nos mercados, falar sobre a recessão americana, como o Bitcoin vem se comportando, falar um pouco sobre stablecoins e como o projeto Luna UST pode ter contribuído aí para a tendência de baixa do Bitcoin em maio de 2022. Também vou falar aí um pouco sobre como o mercado do Bitcoin pode estar sendo manipulado. Lembrando que este vídeo é meramente educativo e não deve ser considerado como conselho de investimentos. Pois é, pessoal, e os dados que continuam chegando aí sobre a economia americana continuam assustando, né? A Bolsa de Valores americana, por exemplo, nunca teve um primeiro semestre tão ruim desde 1962, e o mercado de bonds também nunca teve uma performance tão ruim em toda a história dos Estados Unidos. A taxa de desemprego vem aumentando, é claro que os governos fazem truques matemáticos, né, para esconder a realidade. Se você pegar os dados oficiais do governo sobre desemprego, parece que está tudo bem, mas se você analisar aqui os números que mostram a quantidade de americanos que dão entrada aí no auxílio-desemprego, podemos ver aqui um aumento de 27% desde abril de 2022. Ou seja, aqui em abril o número de americanos dando entrada no auxílio foi de 181 mil, e hoje estamos aqui em torno de 231 mil americanos pedindo aí o auxílio, né? O mercado imobiliário também vem dando sinais de fraqueza, e segundo os números da Atlanta Fed, os Estados Unidos já estão, tecnicamente, em uma recessão. As criptomoedas também vêm sofrendo com todo esse cenário, e nós temos aí o pior trimestre da história desde 2011, considerando que atualmente o mercado de criptomoedas é um mercado muito mais maduro, né, do que naquela época. Esse pode ser um sinal preocupante. Nós temos aí o Bitcoin já na quarta semana consecutiva, abaixo da média de preço das últimas 200 semanas. Este então é o período no qual o Bitcoin ficou mais tempo abaixo aqui da média, né? A correlação do Bitcoin com o mercado de ações continua forte, e ao mesmo tempo existe uma correlação inversa com o dólar americano. Ou seja, quando o dólar valoriza-se com relação a outras moedas fiduciárias, o dólar também se valoriza com relação ao Bitcoin. Lembrando que é comum, quando o mercado financeiro começa a se preparar para crises econômicas e recessões, o dólar valorizar-se, né? Pois a moeda americana é considerada como porto seguro. Mas apesar dessa relação momentânea, eu particularmente acredito que é uma questão de tempo até que haja um descolamento do preço do Bitcoin com o mercado de ações. Lembre-se que, no momento, o Bitcoin é considerado um risk asset, ou um investimento de alto risco, assim como as ações. Mas haverá um momento em que os investidores terão que se livrar de dólares americanos e os títulos do Tesouro americano por estarem colapsando devido à inflação. E esse capital provavelmente fluirá para o Bitcoin e para o ouro. E apesar do preço do Bitcoin continuar caindo, o número de endereços de Bitcoin acumulando mais Bitcoins continua crescendo. Ou seja, grandes investidores estão aproveitando o preço baixo para acumularem mais Bitcoins. Hoje existem mais de 870 mil endereços de Bitcoin que possuem um saldo de pelo menos um Bitcoin. E ao que parece, o mercado de Bitcoin está próximo de atingir seu ponto mais baixo, e em breve poderemos ter uma recuperação aí no preço do Bitcoin. Um outro fato que gostaria de trazer aqui no vídeo de hoje é sobre o colapso da moeda UST e do projeto Luna, né? Esse colapso pode ter contribuído aí para iniciar essa tendência de baixa do Bitcoin. Claro que isso já aconteceu há mais ou menos 2 meses atrás aí, mas somente agora eu parei para estudar sobre o projeto e entender o que pode ter acontecido. Em maio de 2022, durante o colapso do UST e Luna, o Bitcoin se manteve na região de 28 a 30 mil dólares, mas semanas depois despencou. O UST, para quem não sabe, é uma stablecoin atrelada ao dólar americano, ou seja, o UST é um token digital, no qual seu preço tende sempre a valer exatamente $1. Esses tokens são muito úteis para quem faz trade em exchanges centralizadas ou até mesmo descentralizadas, pois você consegue converter seus ganhos com as criptomoedas tradicionais para o dólar americano sem precisar deixar o seu saldo em dólar em uma exchange, por exemplo, ou em uma conta bancária, né? Você pode simplesmente guardar numa carteira onde você controla as chaves privadas e fica livre para enviar esse saldo para qualquer outro exchange em qualquer parte do mundo sem precisar passar pelo sistema bancário tradicional. Porém, por outro lado, você depende de alguém ou algum projeto para garantir esse atrelamento aí de 1 para 1 para o dólar. No caso do ST, quem garante é o projeto desenvolvido pela Terra Labs, né, na Coreia do Sul, baseado no blockchain e construído aí no ecossistema da Cosmos. A Cosmos é um ecossistema que permite desenvolvedores criarem blockchain customizados para criar suas próprias aplicações descentralizadas. E no caso da UST, ela funciona em conjunto com a moeda Luna, que é a moeda que dá lastro ao UST.
Ou seja, a aplicação baseada em um smart contract garante que a moeda Luna possa ser trocada por UST pelo preço constante de $1, independente do preço de mercado do UST nas exchanges, né? Portanto, o investidor que possui Luna possui um incentivo para trocar Luna por UST, caso o preço do mercado do UST ultrapasse $1, pois assim ele pode revender o UST nas exchanges no preço de mercado e tendo assim um lucro, né? E isso automaticamente faz com que o preço do UST aos poucos retorne para $1 novamente, né? Do mesmo modo, quem possui o UST tem aí um incentivo a trocar o UST por Luna, caso o preço de mercado do UST caia abaixo de $1. Mas ao que parece, esse sistema aí que garante essa relação de 1 para 1 com o dólar americano tem algumas vulnerabilidades, e muita gente já previa que o projeto aí da Terra Labs iria colapsar um dia. Isso porque, para garantir a relação de 1 para 1 com o dólar americano, o correto seria a Terra Labs possuir reservas em dólares americanos, né? E não simplesmente garantir esse atrelamento através de um algoritmo baseado em blockchain que emite mais ou menos moedas Luna para controlar o preço de mercado. Ou seja, não existe mágica. Com o colapso aí do UST, em maio de 2022, aparentemente a Luna Foundation Guard, que foi fundada em janeiro de 2022 com o objetivo principal de criar reservas para resguardar a moeda UST em momentos de adversidade no mercado financeiro, parece até que eles já estavam prevendo o que ia acontecer, né? Eles tiveram aí que liquidar aproximadamente 3,2 bilhões de dólares em Bitcoin para tentar reestabilizar o preço aí do UST, né? E isso provavelmente contribuiu para jogar o preço do Bitcoin para baixo. Então a lição que fica aqui é cuidado com as stablecoins, né? Ou qualquer moeda aí que precise de alguma entidade ou organização para garantir o preço da mesma. Principalmente as stablecoins que funcionam baseadas em algoritmo, como era o caso aí da UST, né? As stablecoins precisam funcionar baseadas em 100% de fundo de reserva para serem seguras, né? Mas mesmo assim existe um risco aí de depender de uma entidade ou corporação para garantir essa conversão. A verdade é que depois da invenção do Bitcoin, todo mundo aí começou a querer reinventar a roda, criando projetos mirabolantes, né, e complexos, e às vezes sem fundamentos. E na minha opinião, 99,9% dos projetos em blockchain que existem por aí não tem sólidos fundamentos, né? Portanto, cuidado ao investir em altcoins. O outro fato interessante aí que eu descobri é como o mercado de futuros do Bitcoin contribuiu aí para a queda espiral do Bitcoin nos últimos meses, né? O que dá, por outro lado, um potencial explosivo de recuperação do preço quando o potencial de queda começar a perder forças. Em um mercado onde o Bitcoin está com uma tendência de queda, muitos investidores aproveitam para lucrar. Esses investidores geralmente possuem muito capital e eles pegam Bitcoin emprestado, colocando dinheiro real como garantia. E assim que eles colocam as mãos aí no Bitcoin que eles pegaram emprestado, eles vendem esse mesmo Bitcoin no mercado, forçando o preço aí do Bitcoin ainda mais para baixo, e depois compram o Bitcoin a um preço mais baixo do que venderam, né, lucrando assim com a operação. Por exemplo, imagine o preço do Bitcoin a $20 mil hoje. Esse investidor coloca $40 mil como garantia, pega um Bitcoin emprestado, aliena esse Bitcoin a $20 mil, no mesmo momento que ele pegou emprestado, né? Espera o preço do Bitcoin cair ainda mais, e vamos supor aí que muitas pessoas e até mesmo instituições como bancos, etc., estão fazendo a mesma coisa, né? Isso aí puxa o preço do Bitcoin ainda mais para baixo. Até que, vamos supor, o preço do Bitcoin atinja aí $10 mil, né? Então esse investidor recompra agora 2 Bitcoins com os $20 mil, paga de volta um Bitcoin que pegou emprestado e sai agora com $40 mil mais um Bitcoin. Com essa informação é fácil perceber o quanto essa queda aí do Bitcoin pode estar sendo manipulada por aqueles que não têm interesse de ver o Bitcoin subindo, evitando assim uma fuga de capital do sistema financeiro tradicional para o Bitcoin. Mas quando o potencial de queda do Bitcoin começar a diminuir, a tendência é que o preço do Bitcoin se recupere em uma velocidade muito grande, pois estes mesmos investidores que alienaram o Bitcoin, esperando lucrar com a queda do mesmo, terão que recomprá-la no mercado a qualquer custo para poder pagar aí a sua dívida com seus credores. Então por hoje é só, pessoal. Até a próxima.